Movimento Política e Espiritualidade lança seu quarto audiobook. O Movimento Política e Espiritualidade é uma iniciativa totalmente voluntária, sem fins econômicos, plural e ecumênica. Trata-se de um movimento político não partidário, espiritualista e universalista, sem vínculos religiosos, iluminista e não materialista. Seu princípio fundamental é inspirado em uma nova cristicidade, expressa no amor, na fraternidade e na compaixão, traduzidos em um programa vivo de ações cooperativas, colaborativas, inclusivas e emancipadoras. Com alegria, anunciamos a publicação do quarto audiobook do movimento, mais uma contribuição para a reflexão, expansão de consciência e construção de uma sociedade mais justa, solidária e consciente. Ouça agora, compartilhe e participe deste movimento de transformação. A Senda da Iniciação e a Transformação da Terra de Santa Cruz. Caderno 4. Natureza da Obra. Caderno 4. A Senda da Iniciação e a Transformação da Terra de Santa Cruz é uma obra de natureza mediúnica, por meio de canalização realizada pelo médium curitibano Josemar Ganho. Apresentação. A Senda da Iniciação e a Transformação da Terra de Santa Cruz é um caderno para iniciantes e não iniciantes na Senda do Senhor. É o caminho que todos devem percorrer, o único caminho que todos nós devemos percorrer, pois é este caminho que nos leva ao Criador. A maior inverdade na existência humana foi a separação do ser humano, sua essência, da presença do Criador, pois nunca houve essa separação. Inseparável é, pois de sua natureza é que somos feitos, não quando olhamos a matéria, e sim quando olhamos o que somos verdadeiramente, sua essência. Há muito, a Terra foi dominada pelos caídos, anjos que se rebelaram contra a consciência da criação e no plano material da existência fizeram acreditar na existência desta separação, onde a consciência da criação estava afastada de nós, suas criaturas, e, sobre essa ótica, nos separamos do Criador. A senda da iniciação é o caminho a percorrer para este retorno à verdadeira existência, à definitiva existência, à unidade da criação, o retorno à casa do nosso Criador. Não o retorno transitório da roda de Sansara, mas o retorno final à grande unidade da consciência criadora, Deus. A senda da iniciação na Terra de Santa Cruz torna este caminho ainda mais especial. No passado, 3 raças raízes habitaram a Terra, viviam em sua cristicidade, compreendiam sua essência e ascenderam à unidade da consciência criadora. As 2 raças raízes que a sucederam não obtiveram esse sucesso, e, moralmente, caíram. Os planos de evolução dessas últimas raças foram suprimidos dos registros sagrados, e em apenas um momento deixaram de existir. Sucedeu a estas a 6ª e atual raça raiz, que traz o duro peso das raças anteriores decaídas, pois muitos deles aqui se encontraram e aqui se encontram para realizarem suas sendas evolutivas, muitos com sucesso, outros nem tanto. Nos encontramos às portas de entrada da 7ª raça raiz, a última experiência humana de existência, que sucederá à 6ª raça. Porém, a 6ª raça raiz, ao contrário de suas 2 raças antecessoras, não sucumbirá inteiramente como civilização por benevolência da consciência criadora, pois vieram em situação mais precária que as raças que antecederam, e com todas as limitações, grande progresso humano realizaram, conquistando o bônus de uma sucessão por não ruptura. Será uma raça que passará a Terra para a nova raça raiz, ainda em sua existência. Acontecimento único, o que torna tudo muito especial. A Terra de Santa Cruz, terra abençoada por Cristo e berço do nascimento de uma nova civilização, o Brasil, é a manjedoura da 7ª raça. A América do Sul, o estábulo. Nessas terras serão edificadas a civilização crística, a civilização que manifestará a chama trina em seu coração, pois em plena existência viverão o Pai, o Filho e o Espírito Santo em si mesmos,
e aqui todos viverão a unidade plena da criação. Felizes aqueles que aqui estão, pois estes entregarão a terra à nova raça raiz. Aqui deixarão a existência para que os que vierem desfrutem da verdadeira existência. A senda da iniciação é o caminho que nós, mestres, desejamos orientar aos nossos chelas, que é o caminho da cristicidade individual e coletiva em sua ascensão. Condição para que estarem na preparação da nova terra e passagem desta para a nova raça raiz. Todos são chamados, pois todos são criaturas de Deus. Todos são sua essência, e todos são chamados para o seu despertar, e assim o fazemos neste momento. Que a luz do Espírito Santo nos guie. Pelo Espírito da Mestre Elizabeth Clare Prophet. A senda da iluminação. O caminho da iluminação é o único caminho que deve ser percorrido, pois é o caminho da verdade. Nenhum outro caminho leva à verdade, mas apenas ao véu da ilusão de uma verdade. Triste é o ser humano que vive no véu da ilusão da verdade e não caminha na senda da iluminação, pois esse nunca poderá encontrar a verdadeira felicidade, pois não está na senda da iluminação. A senda da iluminação é o caminho que devemos percorrer em nossa jornada na existência, formada por muitas vidas, em constantes e sucessivas experiências até o retorno à reintegração definitiva à consciência criadora. Senda é o caminho que percorremos em nossas muitas vidas em nossa existência, e iluminação é a constante aproximação de nossa consciência à nossa própria essência até o encontro final, onde deixaremos de ser um ser singular e nos integraremos à unidade da criação. Toda a criação em todo o universo tem em seu princípio a centelha de luz da consciência criadora, Deus. Tudo e todos possuem a mesma essência, a luz que anima a existência e a vida, pois é Deus que sustenta a vida. Deus fez de si mesmo, pois Ele é Eu Sou o que Sou, princípio, meio e fim, alfa e ômega, pois dele somos, para ele vivemos e para ele voltamos, pois somos também o Eu Sou. Somos Eu Sou, criação do Criador, mas não estamos à parte do Criador, somos parte do Criador. Não estamos fora do Criador, estamos contidos no Criador. Somos como uma molécula de água em um grande oceano. Contemos a mesma essência de um oceano, mas não somos o oceano, estamos contidos no oceano. O conjunto de moléculas não é apenas a soma das moléculas de água. Elas formam oceanos e dão vida a tudo que nele existe. Sem o oceano, não existe vida marinha, e sem a água, não existiria vida na Terra. Deus é a energia que dá vida a um átomo, átomos que formam a molécula da água, que juntas formam o oceano, e o oceano que dá condições de vida às espécies marinhas. Deus é essa essência que anima a nossa existência, assim como é Deus que dá forma ao todo da existência. Para muitos, o caminho da iluminação é como um labirinto. A cada existência o fazem e, ao final, chegam a um local sem saída e retornam ao ponto inicial, recomeçando a jornada, roda de Sansara, repetindo o ciclo kármico em um constante final e recomeço. O mestre é aquele que não é maior, mas é aquele que já percorreu este caminho, guarda em si este conhecimento e sua experiência e com o Shela procura compartilhar para que este venha a superar a roda de Sansara. O Shela é o ser humano que deseja superar a roda de Sansara e caminhar para sua iluminação, encontrar em si o Santo Cristo pessoal e sua essência Eu Sou. O caminho da iluminação é a estrada que percorre o Shela iluminado pelo seu mestre. O mestre não mostra o caminho, ilumina o caminho. É o Shela que encontra o caminho e nunca o mestre que mostra o caminho. O ser que mostra o caminho e não o ilumina não é um mestre, é apenas um guia. Ele pode levar o Shela a algum lugar, mas não ao lugar de mestre, o caminho da senda, o caminho da iluminação. O caminho do guia pode levar a um lugar correto, mas não faz do Shela um iluminado, mas apenas um Shela. O guia carrega, o mestre conduz. O guia traz conhecimento, o mestre ensina a conhecer. Um guia ajuda o Shela a eromir, o mestre conduz o Shela à iluminação.
Um Shela muito pode evoluir, mas isso não necessariamente o conduz à iluminação. Guia e mestre são posições distintas. O primeiro é seguido pelo Shela, o segundo é acompanhado pelo Shela. O primeiro diz o que fazer, o segundo reflete sobre os seus feitos. O guia leva aos entendimentos da existência. O mestre leva o Shela a vivenciar a existência. Amados irmãos, todos somos seres crísticos, pois do Cristo cósmico viemos e, como tal, somos. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Assim disse o ser crístico em Jesus. O mestre é aquele que um dia foi um Shela e encontrou sua iluminação. Iluminação é o encontro com sua essência, a manifestação do Santo Cristo pessoal que se encontra em sua essência, o Espírito Santo que anima sua existência. O Shela percorre o caminho da iluminação, o encontro com o Espírito Santo que o anima e a manifestação de seu Santo Cristo pessoal, a chama trina da iluminação. O Pai, consciência da criação, o Filho, Santo Cristo pessoal, e o Espírito Santo, centelha divina do Criador que anima a nossa existência. Este é o caminho, senda da iluminação, o único caminho a percorrer. Todo o ser na existência, cedo ou tarde, irá percorrer esse caminho, pois esse é o propósito de toda a existência. Do alfa saímos, ao ômega voltaremos, do princípio ao fim. O véu da ilusão deve ser rompido, e esse é o acreditar que o ser humano, ser da criação, está separado do Criador. Essa é a maior ignorância que o ser humano pode portar e vivenciar, pois é ela que o afasta de sua essência. Quando o ser humano, afastado de sua essência, não segue o caminho de sua senda, procura nos meios materiais a compreensão e o preenchimento do vazio de sua existência. Encontramos aí a origem de todos os males e dores em sua existência. O maior pecado original, a maçã da serpente, foi a separação, ou o acreditar na separação, da existência material como a parte da existência transcendental. O acreditar que o ser humano estava à parte de seu Criador, em oposição ao ser humano como parte e essência do Criador. A senda da iluminação de um Shela é o caminho da reintegração do ser, enquanto humano, manifestando sua cristicidade no caminho da integração com sua verdadeira essência, a manifestação do Criador em si, o Espírito Santo do Criador. Os mestres são seres que caminham junto com os Shelas ao encontro dessa manifestação. O caminho. Estamos matéria, aparente matéria, pois até a matéria não é matéria. É um estado de energia. A senga da iluminação é o caminho que percorremos de superação do estado de energia em que nos encontramos para um estado de energia de não matéria. Existe um motivo de nos encontrarmos em estado de energia de matéria. Presos estamos a um ciclo ou roda. Roda de Sansara, que na origem do termo em sânscrito é perambulação, jornada de nossa existência, encarnação, desencarne, matéria, pseudomatéria. É o tempo em que o espírito está preso à existência da matéria. Em toda nossa existência, experiências de muitas vidas, incalculáveis vidas, o que era somente luz, expressão pura da natureza do Espírito Santo em corpo crístico manifestado, tornou-se matéria, por inúmeras ações e caminhos tortuosos tomados, ao tempo em que não mais nos reconhecemos como seres criados e manifestados pelo Criador, Deus. Passamos a viver como se esta realidade, criação e Criador, Deus, verdadeira realidade, passasse a ser a não-realidade. E a não-realidade, que é o afastamento da criação do seu Criador, a realidade. Ascende o domínio do plano material da existência e, dentro dela, a realização de todas as experiências que não dignificam nossa existência. Misericordioso Criador, preso à existência material, deixou sua criação, para que, em sucessivas experiências de existência, no mais denso, bruto e ignorante estado em que se encontrava sua criação, permitisse um novo caminho de recuperação e reparação, para seguirem o caminho da iluminação, a superação da roda de Sansara. Quis o Criador que sua criação encontrasse o verdadeiro caminho, ainda que por muito tempo buscasse esse caminho, e assim o fez.
O que era escuridão, somente escuridão, transformou-se em luz, pois luz é o que ilumina a senda daquele que busca a iluminação. Para orientar este caminho, trazer luz à escuridão do desconhecimento e do conhecimento, avatares, seres iluminados, aqui estiveram mostrando a existência do além dessa existência, caminhos além desses caminhos, realidade além dessa realidade. Aqui trouxeram à luz da realidade a realidade de que somos a essência de uma consciência criadora, que ligados estamos ao Criador e nunca nos afastamos de sua natureza, apenas adormecida está a nossa natureza do Criador. Despertar para essa natureza e caminhar para o encontro dessa natureza é o caminho da senda da iluminação. Caminho da iluminação é todo o trajeto percorrido do despertar ao encontro e integração definitiva à consciência criadora. Nossa verdadeira existência teve como princípio a manifestação da totalidade do Criador. Eu sou o que fez de sua totalidade a singularidade, o ser crístico, formado à sua imagem e semelhança, que se fez parte, eu sou, a natureza divina singular em sua criação. O caminho da iluminação, senda da iluminação que devemos percorrer, começa com o despertar dessa realidade. O despertar na razão presente em nosso ser de que somos a essência, centelha divina do Criador, Espírito Santo que anima nossa vida e existência, a verdade, e que aqui vivemos a não-verdade, a ilusão da realidade. Tendo esta compreensão, não só da razão, mas em nossa essência, caminhamos para nossa purificação, nossa santificação, a manifestação de nosso Santo Cristo pessoal pela expressão de nossa cristicidade. Cristicidade, enquanto expressão da verdade do nosso verdadeiro ser, eu sou, manifesta em nossa cristicidade o amor mais puro, elevado, superior, o amor incondicional, pois ele é a expressão do amor do Criador manifesto em sua criação. Pilar, fundação, base da edificação da cristicidade é o amor. Sem o amor não existe o caminho, senda, iluminação. Se a cristicidade é a luz, o amor é a energia dessa luz. Um não existe sem o outro. A senda da iluminação, portanto, é o caminho do encontro de nossa essência manifestada em nosso Santo Cristo pessoal, no encontro de nossa singularidade do Eu Sou, presença divina em cada ser, Espírito Santo que habita em nós como singularidade do Criador, que realiza a jornada do reencontro com a totalidade do Criador, a realização plena de nossa existência, integrada à totalidade do Criado. O Mestre. A etimologia da palavra mestre tem suas raízes nos termos da língua terrena latina magister, função ou posição máxima, seguido da interpretação indo-europeia meg, ou maior, sempre associada a uma posição superior, guia, dirigente, condutor. Poderíamos dizer que é, ou que possui estes atributos, mas isso é apenas uma pequena parte, ou conceitualmente irrelevante parte. Mestre, para a senda da iniciação, é aquele que percorreu o caminho, é o ser que realizou sua senda da iluminação, é o ser que encontrou sua própria essência e, nela, a essência do Criador. Portanto, mestre é menos aquele que se encontra na posição de mestre e mais aquele que percorreu e encontrou sua maestria. Maestria é a realização máxima de uma senda de iniciação. É o encontro com sua verdade, sua essência, o Espírito Santo do Criador que anima sua vida e existência, que se manifesta em cristicidade. O verdadeiro mestre é o ser que percorreu todos os caminhos das virtudes, assim como percorreu seus caminhos das sombras, e em sua senda buscou caminhar para a luz, a senda da iluminação, a absorção de todas as virtudes que superam suas fraquezas e impurezas, e em sua pureza encontram o caminho da unidade com o Criador e vivem essa unidade.
Mestre é todo aquele que percorre o caminho das 7 virtudes, dos 7 raios da criação, da chama da singularidade da unidade, do Criador singularizada no prisma da criação. O mestre é aquele que possui as virtudes da chama azul, fé, força, poder divino, coragem, da chama amarelo-dourado, sabedoria divina, iluminação, consciência crística, conhecimento, intuição, da chama rosa, amor divino, perdão, autoaceitação, compreensão, bondade, paciência, gratidão, da chama branca, pureza, ascensão, equilíbrio, harmonia, perfeição e autodisciplina, da chama verde, verdade divina, cura, concentração, consagração, ciência, autorresponsabilidade, autoconhecimento, abundância e visão espiritual, da chama rubi dourado, amor ao próximo, ressurreição, serviço abnegado, compaixão, paz, devoção, fraternidade e cooperação, e as virtudes da chama violeta, que são misericórdia, perdão, transmutação, diplomacia, alquimia e liberdade. Um mestre possui e manifesta estas virtudes, pois em sua senda superou seus antônimos, e manifesta somente a luz destas virtudes. O mestre não é um ser perfeito, mas aquele que busca sua perfeição. Mestre não é o que evoluiu, mas sim aquele que tem ciência do caminho de sua evolução. O mestre, o verdadeiro mestre, nunca vai julgar, pois o que estaria julgando um dia foi sua própria desvirtude, foi seu próprio caminho percorrido para a sua iluminação. Mestre não é o que caminha pelo seu chela, mas aquele que caminha junto com seu chela. A roda de samsara é singular e singularmente deve ser superada. O mestre é o ser que superou a roda de samsara e agora ilumina o caminho de seu chela para superar a roda de samsara. Todo avatar é um mestre, mas nem todo mestre é um avatar. A palavra avatar, do sânscrito avatara, tem o significado descido do céu, Deus, à terra. Avatar é um mestre já ascensionado, pleno em suas virtudes, que a materialidade vem para trazer um novo horizonte para a humanidade, mostrar uma nova visão da existência e iluminar o caminho daqueles que devem seguir a senda da iluminação. O avatar, quando presente na materialidade, edifica um grande pilar de luz e assim permanece como um farol que orienta o caminho dos chelas na busca de sua iluminação. Cada avatar que esteve presente na materialidade traz consigo uma escola de virtudes, pois a senda da iluminação é o caminho a percorrer da realização de todas as virtudes. Sem as virtudes, não existe o caminho da iluminação. O avatar, mais do que palavras, nos traz exemplos, o exemplo de sua própria vida. O avatar não fala de sabedoria, ele expressa sabedoria. O avatar não aponta o caminho, ele percorre aquele caminho. Cada avatar presente na Terra é uma peça de um grande mosaico da sabedoria do Criador, trazido ao conhecimento da criação. É a iluminação em muitos lugares da Terra, do Oriente ao Ocidente, do Norte ao Sul. A sabedoria de um avatar deve estar presente em todos os cantos do mundo. Avatares são os mestres coletivos para orientar a evolução de toda a humanidade, não apenas de um grupo da humanidade, mas toda a humanidade. Diferentes são dos mestres que são orientadores de um grupo dentro da humanidade, mas todos são uma mesma unidade, pois os ensinamentos dos mestres não universais estão contidos nos ensinamentos dos mestres universais, avatares. Para cada tempo, um avatar. A cada tempo da humanidade, uma nova compreensão da realidade e de sua transcendentalidade. A mensagem de um avatar não obscurece a mensagem do avatar anterior, a complementa, a amplia, pois assim é a compreensão da humanidade, um grande processo de caminho de iluminação.
Da mesma forma que um único homem não pode saciar toda a sua sede em um único momento, pois não pode o homem beber toda a água que seu corpo necessita em um único momento para saciar a sede em sua existência, o conhecimento da verdade não pode ser absorvido pela humanidade em apenas um momento. O conhecimento exige seus momentos: conhecer, refletir, assimilar e tornar ação em sua vida. O conhecimento é parte da senda da iluminação. O conhecimento exige esforço de sua compreensão, que se consegue no caminho da iluminação. O mestre é aquele que orienta seu Chela no caminho do aprendizado do ensinamento do Avatar, através do seu próprio exemplo. Pois verdadeiro não é aquele que em palavras ensina, porém exemplos dá. Palavras e exemplos caminham juntos, indissociáveis são. E se dissociável permanecer, esse não é o caminho de um mestre, mas de um falso mestre. Mestre é aquele que traz a verdade de um avatar, pelas palavras e exemplo, ao seu Chela, para o correto caminhar em sua senda da iluminação. Mestre é o que orienta o caminho de seu Chela por palavras e ações. Mestre é o que traz e ensina a palavra de seus avatares. Mas, principalmente, mestre é o ser humano que percorreu o caminho de sua própria iluminação e volta para orientar o caminho de seus Chelas. Muitos mestres não necessitavam aqui permanecer, mas assim preferiram, pois assumiram sua própria missão de aqui ficar, para iluminar aqueles que desejam percorrer o caminho da iluminação. Fazem isso pelo amor à humanidade, colocando-se a serviço dela. Estão aqui para servir, essa é sua missão. Estes não podem simplesmente adotar um Chela, devem ser adotados por um Chela. Não é um mestre que escolhe um Chela, é um Chela que escolhe seu mestre. O que os atrai é a necessidade do que o Chela necessita aprender e qual caminho deve percorrer. O ponto de chegada é a iluminação, mas os caminhos da iluminação são muitos a percorrer, e para cada caminho, um mestre. O Chela. O mestre de hoje, o Chela de ontem, o Chela de hoje, o mestre de amanhã, todos fomos e somos Chelas. O caminho da iluminação só termina quando nos encontrarmos com o Absoluto, quando seremos o Eu Sou o que Sou, não mais nós, mas o todo e o tudo. Deixaremos de existir para o verdadeiro existir, simplesmente seremos. Todos somos Chelas, mas poucos possuem a consciência de um Chela. Todos possuem a missão de evoluir, mas poucos possuem a consciência da evolução. O Chela somente pode ser considerado um Chela quando possui a consciência que deve caminhar para a sua evolução. Pode alguém caminhar para a evolução não sendo um Chela? Sim, isso pode acontecer, porém seu caminho é como um labirinto escuro, percorrendo muitos caminhos que não o da iluminação. Quando consciente o Chela é, menos caminhos sem fim percorrerá. O Chela não é um aprendiz, ainda que esteja aprendendo. O Chela não é um serviçal, ainda que esteja servindo. O Chela não é um aluno, ainda que esteja estudando. Um Chela é um mestre em formação. Para ser um mestre, necessariamente devemos ser um Chela, pois um Chela não se torna um mestre de si, ainda que seja um mestre de si mesmo. Mas o que o faz mestre é o caminho percorrido do aprendizado e da vivência de si para com os outros, e dos outros para si mesmo. Um Chela é a preparação de um mestre para o caminho da ascensão, e a ascensão possui muitos caminhos. Um Chela caminha na luz e na escuridão. A permanência em um desses estágios é a compreensão que o Chela possui. Um Chela desatento, menos comprometido, indisciplinado, mais tempo passa em sua escuridão, pois mais tempo necessita para seu aprendizado. Um Chela que possui muita disciplina, compromisso, dedicação e vontade de superação passa mais rápido pela sua escuridão. A escuridão é o inverso das virtudes, e essas invirtudes são os opostos das virtudes em si no olhar ao outro. O outro é a necessidade de cura de si mesmo. O Chela, quando em meio de um ambiente cercado de ódio, deve levar o amor, porém, não somente aos outros, mas especialmente a si mesmo, pois levando o amor a si mesmo, estará levando o amor aos outros,
E quando isso ocorre, o Shela caminha para sua maestria, ou seja, o caminho para ser um mestre. A ascensão é o caminho natural de toda a criação. O Shela é o ser que conscientemente está percorrendo esse caminho, e só conseguirá percorrer esse caminho se um mestre se tornar. O conceito de mestre está além do conceito daquele que ensina ou mostra o caminho. Um mestre é aquele que domina e controla a si mesmo, e consciente é desse controle. Portanto, o caminho da maestria que o Shela deve percorrer é menos uma estrada fora e mais o deserto de si mesmo. A jornada de um Shela é toda a caminhada para dentro de si. Quando um Shela não compreende isso, condições externas são apresentadas para serem percorridas, o labirinto da vida, para que com os caminhos externos sem saída, apresentem a um Shela um único caminho, o de dentro de si mesmo. Senda da iluminação é o caminho de um Shela, das sombras à luz, a transição da ignorância para a sabedoria, do ódio ao amor, da dor para a alegria, da guerra para a paz. Iluminação é o caminho de um para o outro, porém, é muito difícil sair de um estado e já se encontrar em outro, pois um depende do outro. Amor e ódio, paz e guerra. Ódio é guerra, paz é amor. O amor leva à paz, mas ele é inverso do ódio que leva à guerra. O Shela deve aprender este equilíbrio e esse caminho ensina a expressão do meio em que não é a si mesmo. Um mestre é aquele que percorreu todos os caminhos da desvirtude até alcançar o domínio de todas as virtudes. Um Shela é um mestre que ainda se encontra com as desvirtudes no caminho das virtudes. Não existe mestre sem um Shela, não em relação a si mesmo, pois todo mestre foi um Shela, e de alguma forma, todo Shela será um mestre. A distância percorrida de um Shela até sua maestria é semelhante a todos. O tempo do percurso é que diferencia os mestres entre si. O caminho sempre será o mesmo, mas as experiências nesse caminho são muito diferentes entre si. O tempo sempre é uma quantificação das experiências vividas. Ciclo da existência, portanto, o caminho do Shela, é ao tempo de sua singularidade formada após a manifestação do Criador até o seu retorno à integração com o Criador. Tempo no plano da criação, espaço no reino da criação, são metáforas, pois tudo é, e o todo, eu sou o que sou, apenas é. Ocorre que o é uma existência em toda a sua totalidade. O mestre percorreu esse e possui esta compreensão. O Shela está percorrendo esse caminho e está compreendendo o que é. Aqui distingue-se bem que um Shela não é exatamente um aprendiz, ainda que esteja aprendendo, assim como um mestre não necessariamente é um instrutor, pois não necessariamente precisa instruir. Um Shela caminha para seu aprendizado, e o seu caminho é o aprendizado. Portanto, o que busca enquanto caminha é o caminho que busca. O Shela em seu caminho nunca reprova. Não existe para o caminho de um Shela a reprovação. O que existe é o não entendimento. O não entendimento é a experiência e a vivência que o levará a determinado conhecimento. Enquanto o Shela não experimentar e vivenciar o que deve aprender, ele não conheceu. Sem conhecer, o Shela não caminha. O não caminhar não possui o mesmo significado de estar parado. O não caminhar para o Shela é simplesmente a incompreensão do que se deve vivenciar. Em tomando conhecimento e ciente do que experimentou e vivenciou, o Shela pode voltar a caminhar. A caminhada de um Shela nunca retrocede, pois retroceder seria voltar a vivenciar e experimentar o que já vivenciou e experimentou. E se um Shela já o fez, não faria sentido fazer novamente. Isso seria a antítese da lei do progresso. O Shela em seu caminho pode vivenciar as sombras e nelas permanecer. Nem por isso caracteriza-se de retrocesso. E não o é, pois as sombras também são vivências e experiências, são caminhos do aprender. Um Shela não pode ser julgado quando se encontra nas sombras, e as sombras são o caminho para a sua luz.
Se todos os Shelas caminham para a iluminação, não estariam eles sem luz ou simplesmente nas sombras? Aqui existe uma pequena e sutil diferença entre um Shela e um não Shela, que é a consciência de ser um Shela, pois ele pode estar nas sombras e lá permanecer, mas se ele está no mesmo caminho que um Shela, e pode um Shela estar nas sombras, o mesmo caminho que um não Shela, o que os diferencia é sua consciência de ser um Shela. Dessa forma, a linha tênue entre ser ou não ser um Shela não é o local, e sim a consciência de si mesmo. Um Shela a possui, e um não Shela não a possui. E o que é a consciência de um Shela? A consciência de um Shela é a compreensão que aquela experiência e vivência são passos em seu caminho para a iluminação e maestria. Que esse é o caminho necessário para percorrer a sua senda da iluminação e chegar ao estado de mestre. E ao chegar no estado de mestre, aqui digo estado, pois mestre não é aquele que é, no sentido de algo ser, mas no sentido de o ser somente. Mestre não é em relação a outro, mas a si mesmo. Porém, para ser em relação a outro, deve ser, antes, para si mesmo. Muitos Shelas acabam por estagnar seu caminho ou param no caminho acreditando que estão seguindo o caminho, e isso possui uma relação muito estreita com a natureza do mestre que o ilumina. Já dissemos que mestre não é em relação ao outro, mas a si mesmo. E existem aqueles que são Shelas acreditando que se encontram como mestres, mas estão a ser mestres em relação apenas aos outros, e não a si mesmo. Portanto, um incompleto mestre, o que o leva à categoria de Shela. Vemos muitos Shelas acreditando serem mestres, mas ainda são Shelas. Passam a iluminar os seus Shelas, porém sem a iluminação de seu mestre. E aí ocorre o encontro das sombras. Se não sustentarem a luz, as sombras prevalecerão. Quando conscientes ficarem estes Shelas, passarão novamente a receber a iluminação de seu mestre, retornando seu caminhar. Pode este não-mestre, Shela, voltar a caminhar, porém agora deverá caminhar com os demais Shelas que um dia acreditaram que este Shela era seu mestre. Ser Shela exige as mesmas responsabilidades que possui um mestre, pois o que os diferencia é somente o local que se encontram nesse caminho, o que faz de um mestre também ser um guia. O que faz um mestre também ser um guia é que o caminho a percorrer de um Shela é o caminho já percorrido pelo mestre. Sabemos que o mestre não caminha pelo Shela, mas o mestre conhece o caminho que será percorrido pelo Shela. O caminho a ser percorrido possui uma origem e um destino, e a origem encontra-se no destino, assim como o destino encontra-se em sua origem. Não existe separação, simplesmente é. Pois é a presença, e presença é, não foi e não será, simplesmente o é. O sentido da expressão eu sou o que sou, pois simplesmente o é.